Bom dia, pessoas! Bom dia, senhor. Tô Bom vendo que eu dia, tava- senhor. Oi, meu anjinho, tudo bem? Sintam-se abraçados, deixa eu dar um abraço em vocês. Oh, saudade. Sintam-se abraçados, viu? Eu tô Ai, vendo que vocês... saudade das aulas presenciais, senhor, pelo amor de Deus. Então eu nunca mais reclamo, vocês ouviram falar, nunca mais reclamo, hein? Nunca mais. Bem, Nunca bom mais. dia, senhor. Eu vi que vocês estavam tendo aula até agora, eu sei que quem quiser ir aí pegar uma água, comer uma bolachinha, eu vou fazendo a chamada aqui, e aí você vai chegando aí e vai me ajudando, porque eu sei que vocês acabaram de sair de uma aula de matemática pesada aí. Pegar uma água lá, tá, senhor? Valeu. Graças a Deus. Vai, isso aí, vamos em paz, não precisa correr, vamos devagarinho aqui. Quem quiser ir lá pegando água, eu vou começando a chamada aqui. É mesmo que você chegue depois, a gente vai respondendo aqui, vocês têm um tempinho aí para não sair de uma para outra aqui direto aqui. Então, deixa eu só compartilhar a tela da chamada aqui, aí a gente já começa aqui. Segundo A. Ô, senhor, o que você acha desse negócio do Enem? Então, rapaz, veja bem, eu não estou tão inteirado, né? Tem uma questão que é o seguinte, o governo, a gente não sabe direito como vai ser a evolução dessa situação. O governo não pode deixar para a última hora para decidir isso. Então, assim, eu entendo como correto, assim, vamos fazer as inscrições, vamos fazendo as coisas, porque se lá na frente não tiver nenhuma condição de fazer, a gente adia. Não dá para deixar para lá, agora dá, agora não dá. Esse é um processo que envolve milhões de pessoas, né? Não é um negócio tão simples assim, igual parece. Então, milhões. Esse é o segundo maior exame nacional do mundo, né? Só perde pro da China, né? Então, Mas também? o nosso Enem é o segundo maior exame coletivo do planeta. Só o Enem da China é maior que o nosso. Também, senhor. Então, isso exige uma demanda logística complicada. E aí tem outra coisa agora, né? A pessoa fala assim, mas não tem que ter o Enem. Só que o Enem é a porta de entrada da maioria dos vestibulares. Das federais, até particular os Enem. Tem particular que você não precisa fazer vestibular. Você vai lá, a minha nota do Enem aqui é essa, confere aí e você entra. Aqui em Jundiaí tem duas que é assim. Você não faz nem o vestibular da faculdade mais. Só o Enem. O cara pega a nota do Enem, classifica, e tem umas que dão até bolsa baseado nisso. Aí Anguera é assim, né? Anguera é assim, a Unip também é. Anchieta usa parte da nota do Enem, você faz um vestibularzinho ali, mas enfim. A maioria delas... Então o Enem se transformou numa ferramenta importante demais para todo mundo. E eu não estou aqui falando de política, nada. Estou só falando do sentido da importância que o Enem tem. Não é só fazer a prova. A prova tem uma importância muito grande, porque ela é usada num monte de outros lugares. Aí tem outro aspecto. Tem uma estimativa de que mais de 3/4 dos que fazem o Enem são pessoas que terminaram o ensino médio em outros anos. Então, o universo dos prejudicados é um pouco menor. Agora, veja bem, o pessoal fala assim, o pessoal de baixa renda está sendo prejudicado. Em alguns aspectos, eu vejo pelo estado de São Paulo, não sei como é nos outros estados, né? Os professores, do que eles fizeram no estado? Eles pegaram os caras top, com experiência de aula online, e esses caras estão dando aula para todo mundo. Então, são os melhores professores que eles têm, dando aula para todo mundo. Então, olhando assim, e a dificuldade, eu entendo que a dificuldade nesse aspecto ela é muito parecida para todo mundo, né? Na verdade, eu chego a dizer que ela até diminuiu. Vou dizer por quê. Porque, por exemplo, a grande diferença, na minha concepção, se faz na aula presencial. Porque vocês têm um ambiente silencioso, professores treinados, qualificados. Professores que vocês têm, por exemplo, são os melhores que eu conheço. Pô, os caras dão aula aí que você fica de bobeira, os caras são top demais. E, em contrapartida, o aluno do estado está tendo ali uma aula, um professor talvez está desmotivado, não vou nem questionar os motivos, mas ele está desmotivado, ele está... Enfim, vocês sabem. A sala, às vezes, a galera que está lá não quer estudar. Então, aquele aluno que tem aula presencial, quando comparado com vocês que têm aula presencial, a diferença é maior.
Agora, se ele pega o melhor professor do que o Estado tem e coloca esse aluno numa aula online, e vocês estão tendo que ter o mesmo tipo de aula online com os professores que vocês já têm, eu entendo que a distância diminuiu. Porque aquele aluno que lá na sala do Estado, o nego tá jogando baralho, tá gritando, quebrando a carteira, se ele está dedicado em casa, ele anulou a diferença que tem para vocês. Eu entendo isso. É óbvio que aí vão ter o caso específico, e aí a gente tem que ver cada um, né? Aí tem um cara que não tem acesso à internet lá. Que não... são os efeitos de uma pandemia, né? Porque aí também a gente não consegue resolver todos os problemas, não tem como resolver tudo. Então, de maneira que assim, é uma situação muito complexa, e eu, se eu tivesse nessa condição, eu mandaria fazer as inscrições também, e lá na frente nós vamos ver se vai dar para fazer ou não. Isso tem que ser. E eu, se eu fosse estudante, eu ia estudar como se o Enem fosse no dia que está marcado. Sem chance, sem dar chance. Porque se acontecer, se o cara bater o pé e falar que vai fazer, aí você vai reclamar depois, ai, eu não estudei o suficiente. Não, não pode, entendeu? Mas essa é a minha visão, eu entendo que tem outras visões aí. Mas toda a história tem dois lados aí. Não precisa pensar tudo, eu não estou tomando partido de ninguém. E é muito fácil para mim falar isso também, porque eu não tô na pele de quem tem que decidir isso, né? Então, mas vamos lá. Mas é a minha opinião, tá? Não tô querendo... Entendi, senhor. Obrigadão, viu? É só a minha opinião, assim. Eu acho que nesse caso aí, enfim. Beleza. Mas vamos lá. A Schwing me avisou que acho que não ia vir hoje, né? A Schwing não ia poder. Senhor, eu apareci aqui só para ouvir você falar do Enem, já tô saindo. Mas vocês sabiam que vocês iam me provocar isso? Vocês iam me provocar? Não, é que as meninas me avisaram que você estava falando do Enem. Então, mas assim, essa é uma opinião bem pessoal, essa não é a opinião da escola, tá? Pelo amor de Deus, é a opinião minha. E eu particularmente acho que ele vai acontecer, eu acho que vai acontecer. Então, eu, na condição de vocês, eu estudaria como se o Enem fosse no dia que está marcado. Se não for, você ganhou de estar mais preparado, você ganhou mais tempo de preparo, né? Mas eu entendo que o governo vai ter. O governo não pode deixar para a última hora para decidir isso. Inscrição tem que fazer, porque depois é mais fácil devolver a inscrição do que fazer apressadamente daqui a um mês. Aí não dá tempo de fazer isso. Logística envolvendo isso aí é um negócio complicado. São mais de 3 milhões de pessoas fazendo um exame, né? É muita gente. É maior que a população de muitos países, isso, né? É maior que o Uruguai. Então é complicado. Nardari tá aí? Tô aqui, senhor. Aí, Nardari. Ana Luísa Savieto. Savieto não aparece, né? Belisa tá aí? Deixa eu abrir o chat aqui só para falar, ver se o pessoal responde no chat aqui. Pera aí. Não está aparecendo o chat para mim aqui. Vamos lá. Bianca. Eu, senhor. Bianca tá aí. Litodo tá aí, não? Também, senhor. E bro. Gustaveira tá aí, não? Gustaveira? Isadorinha. Eu, senhor. Bom dia, filhota. Oi, tudo bem? Lelê. Nunca errou uma questão invicta. Lelê, nunca. Tá aí, Lelê, não? Não tá aí. Stringueto, Mateuseira tá aí. Mateuseira é fiel. Opa, senhor, tá aqui. É fiel demais. Esse irmão, cara, esse cara é top demais. A Letícia tá aqui sim, senhor. A Lelê tá aí? Tá. Lelê não falha. Lelê é fera demais. Nicão? Não tá aqui, não. Não, o Nicão não tá. Pedrão. Sou eu, pelo amor de Deus. Aí você me quebra, irmão. Pô. Pelo amor de Deus. Aí você me quebra. O Pedro tá aí, não? Tá. Pedro tá aí. Sabrininha, Sassá. Tô aqui, sim. Oi, meu anjinho, bom dia. Tainá. Tainá me recebeu Eu tô logo no aqui. começo. Amo demais, gente. Amo demais. Vitão. E aí, senhor, suave? Aí, bro, como é que você tá? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Vitor Macedo? Tá, sou eu, senhor. O Cardone não tá aí. É o Cardone que não tá. Desculpa. Peraí. Quer dizer, eu acho que o Cardone não tá aí, não sei. Não, eu não vi na época, eu achei que era aí. Não sei. Victória, Luísa?
Vitória tá aí? E Yuri. Oi, senhor. Aí, bro, como é que tá, irmão? Tá tranquilo? Bom, você. Beleza, tamo aí, né? Luta aí, né? Tem uma vitória aqui na live, só que eu não sei se é ela não, senhor. Mas acho que Vai ter que ser ela, porque acho que só tem uma, né? Então é ela. Só tem ela. No B não tem vitória, não, eu acho. Então tá, mas vamos lá. Aqui a Amandinha tá aí, Amanda Lima. Beatriz Dutra. Cadê a B? Aqui, senhor. Oi, meu anjo, saudade de você. Saudade, senhor. Nem fala, gente. Que maravilha. Olha, se eu pudesse. Que alegria estar com vocês. Eu queria estar presencialmente, a gente se vê. Mas vamos lá, é o que temos para hoje. Não tem como a Amanda também tá. A Amanda tá? Beleza. O Cardone também. A Doni tá. Gabi Costa tá aí, não, Gabrielinha? Oi, senhor. Gabrielinha, tudo bem, meu anjinho? Bem? Gabrielinha é filha da Clarice, Zete. A Zete, minha esposa tá mandando um beijo pra você. Beijo pra ela também, senhor. Ela é fã da sua mãe, Mas quem não é, né? Todo mundo é, né? Não tem como. Júlia Vidotti tá aí, não? Vidotti não tá. Isabelle. Tô aqui, senhor. Oi, tudo bem? Tudo. Joãozeira tá? Oi, senhor. Aí. Kathleen. Não tá aí, senhor. Não tá, né? Tá sim, tá sim. Ah, tá? Tá. Laís. Oi, tô aqui. Bom dia, meu anjo. Bom dia. Bom dia. Leozeira. E aí, Léo Meneghete? Tô aqui. Invicto, meu amigo Léo, também nunca errou igual. Ele e a Lelê nunca errou uma questão, cara. A controvérsia aí, Léo, nessa história você disse, né? Não é comprovado. Tá certo. Lívia Yumi. Oi, senhor. Oi, meu anjinho, bom dia. Lívia Bom Bifano. dia. Bifano tá aí? Ela tá aí sim, senhor. Tá aí, né? Luaninha. Oi, senhor. Oi, meu anjo, bom dia. Bom dia. Mateuzinho. Mateuzinho tá aí, não? Mas vocês estão vendo ele online aí? Porque eu sei que tem gente que às vezes não liga o microfone. Se vocês estão vendo Eu aí... acho que ele não tá, senhor. Não tá, né? Beleza. Matias tá aí. Matias é meu amigo. Bom. Desde cedo aí, cara, é responsa Aqui. demais. Paulinha. Tá aí a Paulinha? Paula não tá. Rafinha. Ô, Rafinha. Meu amigo, ô, Rafinha. Rafinha, já prepara o inglês aí. Hoje vai ter o inglês do Rafinha, viu? Já deixa o microfone no jeito aí que nós vamos... Acho que ele não tá não, senhor. Não tá, não? Acho que não. Pô, aí quebrou a minha empolgação, Rafinha. Pô. A Rafinha tá aí, não? A Rafinha tá, né? Renatinha. A Renatinha tá? Vocês estão vendo ela aí, não? Não. Ô, senhor, o Stringueto fala muito bem inglês, viu? O Strigueto é dos bons também, é? Fala aí com ele. Então, Strigueto, hoje tu tá escalado para ser o cara do inglês hoje, para fazer a interpretação aí para nós do inglês. Já tá escalado, já avisa ele aí, já deixa no sobreaviso aí, vai ter uma questão aí que você vai narrar no inglês para nós, já vai preparando. Já vou te mandar em off que você vai traduzir aí para você fazer para nós. Samarinha, Sassazinha? Tô aqui, senhor. Beleza. Pessoal, então vamos lá. Nós vamos hoje falar de nós vamos bater aqui 2 itens. Primeiro é esse aqui da independência do Brasil, tá? Nós vimos na semana passada, na terça-feira, sobre a vinda da família real para o Brasil, motivada pelas invasões napoleônicas. Vocês se lembram disso, né? Agora, o que vai acontecer? No módulo 18, ele vai mostrar os caminhos pelo qual o Brasil vai se tornar independente. O pessoal que estava na água já voltou aí, né? O pessoal que foi no banheiro e tal, já está todo mundo aí, né? E interessante, eu falei há pouco com o pessoal do terceiro ano e vou repetir para vocês o seguinte. Quando uma colônia experimenta a independência, é difícil tirar isso deles. Então,
nós não estudamos ainda os movimentos de independência na América Espanhola, vamos estudar isso daqui a pouco eu digo daqui a algumas semanas, mas o que acontece com a independência da América Espanhola? Quando a Espanha foi ocupada por Napoleão Bonaparte, as colônias na América disseram assim, não vamos obedecer esse Bonaparte aí, nós vamos tomar as decisões por nossa conta até restaurar o trono na Espanha. E aí o que aconteceu? O cara gostou de ser independente, sabe? Quando o adolescente, vocês já são jovens, quase adultos, né? O adolescente começa a ter autonomia para sair, ele gosta desse negócio de sair, legal, né? Poxa. Aí se alguém fala para você que você não vai sair, aí você fala, não, peraí, eu gostei da liberdade. A mesma coisa aconteceu com a América Espanhola, e aí o que vai acontecer? Quando se restaura o trono espanhol, que a coroa espanhola fala assim, galera, obrigado pela força aí, agora vamos voltar a pagar imposto, aí os caras disseram assim, não. E aí vai virar independência. O Brasil é a mesma história. Você teve a família real para o Brasil, porque Napoleão tinha invadido Portugal, invadido a Espanha. Quando Napoleão Bonaparte é derrotado, o que acontece? Restaura-se o trono português, os portugueses exigem o retorno do rei para Portugal, aquele rei que veio para o Brasil, bonachão, que era, vamos assim dizer, que, aliás, é uma... Eu gostaria de dizer que há uma certa, vamos dizer assim, injustiça com a memória de Dom João VI, que o próprio Napoleão Bonaparte disse que foi o único soberano europeu que foi capaz de enganá-lo. Então, esse homem tem algum... né? Mas no Brasil, o brasileiro adora zoar a própria história. Né? Então, ele entrou para a história como o cara que comia frango, que apanhava da mulher, mas não era só isso. Ele até tinha isso, ele adorou o Brasil. Dom João VI adorou o Brasil. Essa é uma verdade. Você pega... Deixa eu ver se eu tenho um livro do Dom João VI aqui. Eu tenho aqui um livro da... Posso levantar que eu estou de pijama, mas... Não é nada, senhor. Eu tenho esse livro aqui, a Crônica, não sei se vai aparecer para vocês, a Crônica de Dom João VI. Apareceu invertido aí, né? Professor de pijama não pode, né? Certinho, senhor, tá certinho. Esse livro aqui, se alguém quiser depois, se tiver interesse, eu posso emprestar, tá? Mas tem que devolver. É pequenininho, ele tem... Só 504 páginas. Não, zoeira. Não, zoeira. Tem 200 só, 200. Isso aqui é Nardar ler isso aqui no intervalo. Isso aqui é Nardar ler no intervalo, isso aqui. Isso aqui não dá nada. Nardar ler no intervalo. É interessante assim, quando eu terminei de ler essa história aqui, eu falei, caramba, eu preciso gravar um vídeo, eu preciso fazer alguma coisa. Esse cara foi injustiçado, porque aqui tem uma baita de uma história de um estadista que, fez muito pelo Brasil. Fez muito mesmo. Mas, infelizmente, o brasileiro gosta de ver só o lado ruim do negócio, né? Que ele era um cara bonachão, que ele era um cara que... Eu até tinha separado isso daqui, que se fosse aula presencial, eu ia ler uns trechos para vocês da biografia dele, mas aí eu fui atropelado pelo Covid aí, o maldito Covid, né? Mas, enfim... Mas é uma história muito bacana dele, que mostra o lado estadista dele, o lado inteligente, perspicaz, de alguém que botou Napoleão Bonaparte debaixo do braço, ou, como diz a galera do futebol, botou no bolso, sabe? Botou no bolso o Napoleão. Cara, como que você consegue organizar logisticamente uma transferência de toda a corte de um país para o outro? E aí chega aqui, cria Banco do Brasil, cria a imprensa régia. Tudo isso ele fez, abriu os portos às Nações Amigas. É óbvio que esse pessoal fala assim, mas ele deu tudo de mão beijada para a Inglaterra. Era a única opção que ele tinha. Ou ele faz isso, ou o Brasil quebrava. Já estava quebrado, vamos assim dizer. Então, querendo ou não, ele deu ao Brasil as feições de um futuro Estado independente. Mas o que acontece? Até que todo mundo entendeu? Tá claro para todo mundo? Tá claro? Aí, o que acaba acontecendo? Você tem em Portugal a restauração do trono, e os caras falam assim, Joãozinho, volta, bro. Não, vai voltar, volta. Vem. Ele disse que não ia. Para não ir, ele faz uma coisa muito importante, que está na aula passada, lá no módulo 17. Ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido.
Então, o que isso significa? Vamos pensar assim, ó. Só para vocês entenderem, eu vou fazer um desenho aqui, só para vocês entenderem. Então, por exemplo, só para vocês entenderem aqui o que eu estou querendo dizer, tá? Ele faz assim, ó. Ele faz assim. Então, vamos pensar uma coisa aqui, ó. Aqui era... isso aqui era Portugal, um estado enorme. E aqui era Brasil. Vamos fazer aqui o Brasil de azul aqui, ó. O Brasil era isso aqui. E temos de importância. Todo mundo entendeu? Tá claro isso? Então, aqui Portugal. E aqui Brasil. Ok. Quando começa a pressão em Portugal, o que os nobres estão dizendo? Volta, volta, porque nós não aceitamos Portugal ser colônia e Brasil ser uma metrópole. Pode voltar. E eles fazem uma ameaça, que é a chamada Revolta Liberal do Porto, que é o item 1 da apostila, que é dizer o seguinte, olha, ou você volta, ou nós vamos fazer de Portugal uma república e você perdeu o trono daqui. Para que isso não acontecesse, o que o Dom João VI fez? Ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal. Ou seja, o Brasil passa a ter, em termos de importância, a mesma estatura jurídica de Portugal. Ou seja, agora o Brasil é igual a Portugal. Vocês entenderam isso ou não? Ok? Tá claro? Certinho. Brasil é levado assim, o Brasil deixa de ser uma colônia e fala assim, não, então é o seguinte, olha, então tá, ninguém é mais metrópole, só que o Brasil é igual a Portugal e eu vou ficar aqui. Ou seja, se você parar a pensar, engenhosa ideia. Ele falou, não, se o Brasil é igual a Portugal e eu não posso estar em dois lugares, esteja eu aqui, né? Aí eu vou, esteja eu aqui ou esteja eu aqui, é a mesma coisa. Aí os portugueses falam assim, pô, deu migué. É um migué, é um migué. Não. Isso é o migué, pode voltar. E é aí que nós vamos viver uma que nós chamamos de revolta liberal do Porto. E tanto é que Portugal está vivendo uma crise danada, né? E por que Portugal quer isso? Primeiro porque tem a questão do status, né? Então, aqui na Revolução Liberal do Porto, tem a questão do status, quer dizer o seguinte, pô, peraí, nós éramos a metrópole, agora a gente é a colônia? Então, essa é a primeira coisa. Segundo aspecto, importante, é que no momento em que Dom João chega aqui e abre o porto para todo mundo, nada daqui vai para Portugal mais. E o que isso implicava? Implicava numa questão financeira muito ruim para Portugal. Então, havia dentro de Portugal o interesse de recolonizar o Brasil. Olha, como se isso fosse possível, né? Alguém fala assim como a Espanha, falou, não, agora nós vamos voltar tudo ao normal, Portugal está dizendo assim, não, nós vamos voltar, nós vamos estabelecer um exclusivo colonial, vocês não vão poder mais comercializar com os ingleses. Aí não é difícil deduzir que os ingleses botaram pilha na gente, né? Do tipo, ô louco, tu vai deixar? Ô louco, falou... Aquela brincadeira lá que na minha época, o louco falou mal da sua mãe. Não, eu não deixava. O cara vai... Não, aqui, tu vai voltar a ser colônia. E é neste momento que, para tentar conciliar as coisas, o Dom João VI, né? Entrou o Dom João VI. Né? Dom João VI. Entrou para a história como comedor de frango. Volta para Portugal e deixa aqui o Dom Pedro I. Né? Pedro I, com todo o seu histórico de aventuras amorosas. Terrível. Né? Então, Dom Pedro ficou aqui o primeiro, ficou aqui, mantendo as aparências. Quando Dom João chega em Portugal, os portugueses chegaram no porto, cadê o príncipe? O príncipe Dom Pedro? Não, o Dom Pedro ficou. Aí ficou cara, por que ele ficou? Não, porque o Dom Pedro, né, ele chegou pequeno no Brasil, ele já gostava do Brasil, ficou lá, se adaptou, não quis vir, talvez um dia volte. Aí começam as pressões portuguesas para que o príncipe também voltasse.
E aí que entra uma coisa que eu queria usar a minha projeção, porque o material de vocês está assim, um tanto quanto... tá bom também, mas talvez ele podia ser um pouco melhor. Eu fiz aqui, eu deixei aqui um resumo prontinho para vocês entenderem. Aí, se vocês quiserem, alguém que tem habilidade aí para, de repente, printar a tela, dividir para quem quiser, pode fazê-lo, tá? Então, olha só que importante. Aqui tem um baita de um resumo que vai ajudar vocês a fazerem os exercícios e entender a questão toda. Então, você tem aqui a Revolução Liberal do Porto. Então, o que é a Revolução Liberal do... eu colocar Revolução do Porto, saiu aqui um negócio, hein? Deveria ter colocado liberal aqui, ó, também. Mas tudo bem. Se vocês quiserem depois colocar, não há nenhuma dificuldade, não, tá? Mas o que é a Revolução Liberal do Porto? É a tentativa da liderança espanhola, portuguesa, desculpa, da elite portuguesa em recolonizar o Brasil. Eles não estão sabendo que isso aí vai... alguém está falando que o áudio está ruim? Não, tá, desculpa, a Vitória, mas ela já era respondendo a chamada, desculpa. Então, você tem aqui a Revolução Liberal do Porto, que eles não estão sabendo, mas isso aqui que vai acabar com tudo. Porque havia o interesse das cortes portuguesas em recolonizarem o Brasil. E o que significa recolonizar o Brasil? Por que eu fiz menção disso daqui? Ó? Recolonizar o Brasil é retomada de antigos privilégios portugueses no comércio com o Brasil. Era voltar aquilo que tinha antes. Por isso que eles pressionaram pelo fechamento de órgãos portugueses sediados no Brasil. Vocês disseram assim, olha, quem abriu negócio no Brasil tem que fechar, tem que voltar para Portugal, porque isso aí vai voltar a ser uma colônia. É a hora que a liderança brasileira se organizou, uniu-se a Dom Pedro e, mediante essa união com Dom Pedro, eles disseram para ele assim, ô, Dom Pedro, não entra nessa pilha não, cara. Os caras estão querendo que o senhor volta, que o senhor feche os negócios portugueses no Brasil, o senhor vai deixar? É aí que tem toda uma jogada de bastidores dos Andradas, do Bonifácio, do Zé Bonifácio, que... porque o Dom Pedro I, ele era um cara, assim, vou dizer para vocês assim, ele era inteligente, mas ele era meio grossão, sabe? Meio... Ele não tinha muita paciência para nada. Ele era um cara, assim, meio arrogante, né? E por conta disso... Mas ele foi muito bem aconselhado. Então, parte da aristocracia brasileira uniu-se a Dom Pedro e propôs a ele um rompimento com Portugal. Ou seja, aconselharam o príncipe a romper as relações com Portugal, mesmo sendo ele o herdeiro também do trono português. Porque eles falam assim, mas essa decisão era fácil? Não era, não. Por que não era uma decisão fácil? Porque romper com Portugal significava abrir mão do trono português, que ele era herdeiro, né? Porque o pai dele está lá como rei. Quando o pai dele morre, o normal é que ele herde. Tanto é que eu já estou dando um spoiler aqui. Na hora que o pai dele morre, ele não sabe o que fazer. Ele fala assim, nossa, mas agora eu sou... E os portugueses disseram assim, se tu vier para cá, fecha aí. E os brasileiros estão dizendo para ele assim, se tu for para lá, vira república aqui. Aí ele vai, não vou dar o spoiler aqui, ele vai adotar uma medida muito louca lá, que depois vai dar ruim, tá? Mas, enfim. Entender essa primeira parte? O que é importante entender para o exercício aqui? Que uma elite liberal em Portugal ameaça implantar uma república para forçar o Brasil a ser, vou usar uma expressão da época, recolonizado por Portugal. Ficou claro para vocês isso? Deu para entender? Tá todo mundo legal aí? Manda no chat aí só para eu entender que vocês estão compreendendo. Que é uma pressão aí. Aí, beleza. Obrigado, Nicão. Então, o que acaba acontecendo é que... obrigado aí, Mateuseira. O Dom Pedro rompe com Portugal. E rompe com Portugal nos episódios que nós já conhecemos, a nossa história. É uma pena que o Museu da Independência esteja fechado. Ele seria reinaugurado, agora não sei, né?
Ele seria reinaugurado em 2022, está passando por uma reforma brutal, né? Mas aí o governador aí, atual de São Paulo, que eu não vou falar o nome, já falou que não tem dinheiro para terminar a obra, e enfim. Mas eu sei que agora nós estamos vendo um momento da pandemia, né? Mas a ideia é que ele fosse reinaugurado para o bicentenário da nossa independência, né? E até tinha o plano da gente poder ir lá um dia, mas está fechado e aí a gente vai ter que lidar com o que dá para fazer. Mas talvez vocês tenham ido quando criança, né, no Museu da Independência em São Paulo. Eu acho que alguns de vocês devem ter ido quando criança. É uma pena assim, que não haja aqui em São Paulo uma tradição de ir aos museus como a gente tinha lá no Rio de Janeiro e num museu tão bonito e tão perto aqui. Mas, enfim. Aí tem um outro ponto importante. É nesse momento que surge no Brasil, e aí fica isso aqui gravado, não para essa aula, mas já para vocês entenderem para o futuro, que surgem no Brasil algumas diferenças políticas. O que são diferenças políticas? Tem uma galera dizendo o seguinte, não, acredite se quiser, tem gente dentro do Brasil dizendo, Dom Pedro, você tem que voltar. Não, você tem que voltar, isso aqui é português. Ou seja, pessoas defendendo os interesses portugueses aqui, querendo que o Dom Pedro voltasse para lá. Em contrapartida, você tem pessoas aqui dentro do Brasil dizendo, não, Dom Pedro, você não pode voltar. E isso fica materializado vamos dizer assim, no surgimento desses dois partidos que nós vamos viver aqui no Brasil. O Partido Português, que era um partido português, já dá para deduzir que defende os interesses de Portugal. Concordam comigo ou não? Né? Vocês concordam comigo que já dá para entender mais ou menos aqui que essa galera vai defender os interesses portugueses? Não, o próprio nome do partido, Partido Português. Então, o que está escrito aqui, ó, nesse resumo que eu mostrei para vocês? Comerciantes lusitanos, lusitano todo mundo sabe que é português, né? E o alto comando militar, todos favoráveis. Olha o nível, eu vou tomar partido mesmo. Olha o nível da baixaria aqui, ó. Recolonização. Para manter os privilégios da estrutura colonial. Então, toda vez que alguém perguntar para você quais eram os interesses do Partido Português durante o processo de emancipação do Brasil, eles queriam defender os interesses de Portugal. É óbvio, assim, o Partido Português atende Portugal, tá? Por analogia, você já sabe o que interessa ao Partido Brasileiro. Ao Partido Brasileiro, o que a gente entende aqui, né? Então, o que representavam os interesses do Partido Brasileiro. Então, eram lá burocratas, comerciantes, grandes proprietários de terras e profissionais liberais, todos interessados em manter os benefícios obtidos a partir das mudanças promovidas com a chegada de Dom João ao Brasil. Ou seja, eles querem manter o que nós conquistamos, independência. Ok? Então, os interesses desses dois grupos são antagônicos, né? Tanto é que, assim, na hora que o Brasil se emancipar, esses grupos vão mudar de nome, mas vão continuar aí com a mesma briga, alguns defendendo a restauração. Esse Partido Português vai virar Partido Restaurador, porque eles falam, não, nós temos que restaurar Portugal, temos que restaurar. Acredite se quiser, dentro do Brasil nós tínhamos isso. E aí nós tivemos um rompimento definitivo de Portugal. O processo de independência começou. Então, até aqui tudo bem, né, pessoal? Então, você tem aqui agora, ó, então, a treta tá montada. O Partido Português quer que o Brasil volte a ser colônia portuguesa e o Partido Brasileiro está querendo os privilégios da independência. Privilégio não, né, gente? Eu acho que eu até escrevi errado ali. Se eu escrevi privilégio, não é privilégio. É direito, né? De ter uma independência, de ter autonomia e coisas do gênero. Aí que nós temos uma questão relevante, que é o seguinte. Na luta entre esses dois ideais, dos ideais portugueses, dos ideais brasileiros, vai prevalecer o ideal brasileiro, né? Então, o processo de independência do Brasil começa em janeiro de 1822. Né? É o famoso Dia do Fico. Você já deve ter falado, né? Tem uma coisa interessante que eu vejo isso muito no esporte, assim, né? Quando fala-se
de algum jogador, algum atleta importante que está ali em vias de ser transferido para um outro clube ou não. Aí, quando ele não vai, tem lá nos jornais estampam assim, o dia do fico, né? Eu não vou sair, né? O Neymar, um tempo atrás, teve isso, quando falou se seria sair do Paris Saint-Germain, do PSG ou não. Aí, no final das contas, ele veio a público dizer, não, queria ficar, né? Aí saiu lá no jornal, lá, o dia do fico. Porque foi o dia que o imperador, ainda não é imperador, né? Ainda chama-se príncipe regente, Dom Pedro I, faz comunicar às cortes portuguesas. Cortes portuguesas é o nome dado para uma espécie daquilo que na época seria equivalente ao Congresso. Não sei se vocês estão entendendo. Não tinha o nome de Congresso, né? Naturalmente, o Congresso é uma questão mais republicana. Está perguntando aqui a Livinha se essas diferenças estão na apostila. Então, Lívia, na apostila não está tão claro, sabe? Por isso que eu fiz questão de colocar aqui desse jeito para vocês, porque lá não está tão claro. Está meio... Na apostila de vocês tem um negócio de 2 linhas, assim, 2 pagininhas, está mal explicado. E eu senti necessidade de aprimorar isso para tornar mais fácil, até para entender. Eu não estou fazendo uma crítica ao material, não. Eu estou só tentando acrescentar coisas que são mais úteis para vocês, tá? Então, o dia do fico é aquela famosa frase dele, né? Não sei se vocês se lembram. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico, né? O dia do fico de janeiro, né? Só que entre janeiro e setembro tem né? Você tem que lidar com isso, né? Tu vai ficar? Tu vai ficar mesmo? Agora, veja bem, uma coisa importante, o fato de termos um imperador no Brasil, né? Isso permitiu um príncipe regente que vai virar um imperador. Se por um lado a gente vai ter por muito tempo a manutenção de um sistema monárquico, porque o Brasil vai ser um império por pelo menos 60 anos, né? Nós vamos ser um império por pelo menos 60 anos. Todavia, isso foi determinante para que isso não está na apostila de vocês. Por isso que eu fiz questão de enfatizar aqui, isso cai em vestibular, tá? Para que nós mantivéssemos a unidade política e territorial. Ou seja, não aconteceu conosco o que aconteceu com os demais países da América Latina, que deu aquelas... Aí virou... nem sei quantos países viraram. Aqueles países, quando a gente vê lá quando vai começar a Olimpíada, né? Trinidad e Tobago, Martinica, Antigua e Barbados. Aí tem lá, sem nenhum preconceito, pelo amor de Deus. Não, sem zoar. Não, tô zoando. Não 5 ou 6 pessoas. Tem 5 pessoas lá, né? Antigua e Barbados. Você pode pegar qualquer Olimpíada. Esse ano não vai ter Olimpíada, mas ano que vem vai ter. Vocês vão ver. Se tiver, eu imagino que vai ter. Aí Antigua tem 5 pessoas lá. Aqui não é um país, assim, com todo respeito, é um país. Mas assim, porque eles não, por não ter esse modelo nosso, a América Latina se desfacelou. E hoje, a gente, quase 200 anos depois, nós olhamos assim, nós temos hoje, parece que a 7ª economia do planeta. Com todos os problemas que a gente tem, com todos os BO que a gente tem, com tudo. Nós temos a 7ª economia do planeta. A gente acaba querendo não colhendo os frutos de um país com dimensões continentais como nós somos. Agora você pega o exemplo da América Latina, os caras se espalharam. Então você vê hoje, assim, de importância na América Latina hoje, você tem o quê? México, Chile, Argentina, coitada da Argentina. Pra você ter uma ideia, a Argentina você compra, com todo respeito aos hermanos, mas, não, sem respeito. Você compra... não tem condição, não tem. Você compra um peso argentino com 10 centavos de real. Meu, os caras quebraram. Então, o Paraguai, com todo respeito, o Paraguai, depois nós vamos falar sobre a guerra do Paraguai, é culpa nossa também, né? Mas coitados dos Paraguai, com todo respeito, com toda humildade, os Paraguai eu respeito, mas não se compara com a nossa grandeza. Então, querendo ou não, o fato de termos um modelo imperial, um príncipe regente, contribuiu para que nós tivéssemos uma unidade território, né? Aquele negócio 6 on, que se vocês on na sala aqui vai ficar pior ainda, né? Você tem lá, pô, não, peraí. Você tem lá, ó, Brasilzeira, tudo é nós, né?
Você tem o Brasilzão aqui, você tem toda essa unidade. E eu já vou dar um spoiler. Vai ter gente aqui criando treta. Vai ter uma galera aqui, ó, já vou antecipar vocês. É uma galera que vai, peraí, ó. Já tem uma turminha aqui, ó, que vai dizer o seguinte, não aceitamos sim, não queremos ser nós mesmo. Mas o Brasil reagiu e mantivemos essa unidade, vamos assim dizer, territorial e política também. Embora fosse uma unidade monárquica, mas assim, eu entendo, que naquele momento a monarquia era o melhor modelo. Nós não tínhamos o preparo suficiente para nos tornarmos uma república naquela época. Nós íamos virar um monte de estados separados aí, sei lá, o pessoal do Matias ia ter lá a República de Santa Catarina, não sei quem ia ter a República não sei de onde. E essa fala do Dom Pedro foi importante para isso. E eu vou dizer um negócio para vocês, hein? Isso aqui aparece assim, ó. Todo vestibular que fala em independência do Brasil, alguém vai perguntar sobre o fato aqui, ó. Unidade política e territorial foi mantida. Tá? Isso é importante. Mas aqui nós temos um problema, um efeito colateral ruim disso. Manteve-se a escravidão para preservar os interesses dos grandes proprietários, né? Perdemos a chance, né? Podíamos, nesse momento, dizer, não, gente, ó, acabou, nós somos uma nação livre. Mas aí os grandes proprietários disseram, não, a escravidão mantém. E a escravidão já havia acabado o mundo afora. Tudo bem que ela vai durar mais 60 anos aí, 50 e poucos anos, vai acabar, mas é uma vergonha que num país independente como o nosso a escravidão continuasse. Nos Estados Unidos também continuou quando eles se tornaram independentes, né? Demorou mais uns anos lá até se tornar independente, mas a escravidão já está abolida em quase todo mundo e a gente ainda pratica aqui, tá? Então, é isso que vocês precisam saber desse assunto, tá? E aí tem aqui uma fotinha bonitinha, né? Que está lá no Itamaraty, em Brasília, um quadro importante de um pintor brasileiro, mostrando aqui o reconhecimento do Império do Brasil e sua independência, né? Aí os ingleses, rapidamente, o que eles fizeram? Eles disseram assim, não, eu reconheço isso aí. Na época, deixa eu contar uma fofoca para vocês, vai ficar aqui em off. Portugal tinha, com a Inglaterra, uma dívida impagável. A Inglaterra sabia que já não ia ter como receber aquilo de Portugal, até porque Portugal sem o Brasil quebrou. Já era. Nunca mais vai receber. O que os ingleses costuraram? Chegaram para os portugueses e disseram assim, olha, se o brasileiro te pagar tantas libras, você reconhece a independência dele? Tá perdido mesmo. É melhor tu tipo assim, velho, já era. Pelo menos ganha um dinheiro, pega uma grana. Aí os portugueses, você acha? É. Então eu aceito. Aí o que os ingleses chegaram ao Brasil? Brasil, ó, Portugal vai ficar tratando contigo o resto da vida. Você aceita pagar para ele tanto? Curiosamente, esse era o mesmo valor que os portugueses deviam para os ingleses. Aí o que aconteceu? O Portugal achando que ia receber um dinheiro, né? Então tá, eu assino aqui. Beleza. Eu assino. Aí assinou. Aí o que os ingleses disseram? Ah, tudo bem, a grana é aquela que você me devia. Ele está me pagando, então, como você não tem como me pagar, eu já recebi. Ou seja, a dívida de Portugal passou para o Brasil e os ingleses não tiraram R$1 do bolso e conseguiram... R$1 que eu digo, né? É uma expressão. E conseguiram receber aquilo que nunca seria recebido de Portugal. Que calote. Golpe de mestre os caras deram. Que calote. Rapaz do céu, que golpe nós tomamos, velho. Que foi bonito. Não, golpe, assim, ó. Eu olho pra você e falo, velho, tu deu aula de dar golpe. Tu deu aula. Primeira dívida externa brasileira tá aí. Essa dívida. Vou contar um negócio pra vocês aqui que fica entre nós também. Essa dívida foi rolada, que ela só terminou em 1920. Você acredita? 100 anos atrás. A independência do Brasil só foi quitada 100 anos atrás. Só pra você ter uma ideia do tamanho do BO que é isso. Desse tema é esse. Todo mundo entendeu? Bala? Zerado aí? Daria pra responder? Sim. Assim, hein? Senhor, Facinho. tem uma dúvida. Quem que tá falando? Pode falar, meu anjo. Pode falar. Eu não entendi muito sobre a unidade política e territorial que você falou. Vou reexplicar. Olha só. O que é uma unidade política? É você ter ou seja, é você ter um território que esteja abarcado pela mesma política. Ou seja, a monarquia brasileira varia em todo o Brasil.
Não sei se você está entendendo isso. Em todo o território físico... Então, ó, deixa eu só voltar aqui, peraí. Foi aqui que eu falei, né? Ó. Unidade política, isso aqui realmente é importante, tá? Unidade política e territorial. O que isso significa dizer? Que todo o território que já era Brasil continuou sendo Brasil. Ninguém saiu. Deu para entender? Ficou claro isso? Ninguém saiu. Ninguém criou nenhuma república federativa do Brasil do Norte. Ninguém criou república rio-grandense. Embora os gaúchos os parentes do Matias são doidos para fazer isso aí. Mas pior que isso é verdade, hein? Não, os caras têm até bandeira, velho. Os caras têm bandeira desde essa época aí, sabia, né? É bem desde essa época aí. Então, assim, unidade territorial é porque o que era Brasil antes da independência continuou sendo igualzinho. Deu para entender isso nesse aspecto? Então, territorialmente, assim, ninguém saiu, não perdemos um pedaço. O que era, ficou. E unidade política é que o que era, ficou, e tudo isso que ficou sendo controlado por um único governo. Modelo monarquia em todo o Brasil. Entendi. Então, na verdade, é quase que a mesma coisa. Se você teve a unidade territorial, você teve a unidade política, né? Mas isso é um fator importante. Ou seja, o sistema político manteve-se em todo o Brasil. E territorialmente, manteve-se tudo que o Brasil tinha. Então, isso aí é um aspecto importante. Deu para entender? Entendi, senhor. Obrigada. Nada. Agora eu queria caminhar com vocês lá para frente 2 e falar um pouco sobre as ideias sociais e políticas das revoluções de 1830 e de 1848, que estão lá na página 75, tá? Então, deixa eu só pegar aqui e tentar levar lá para a página 75. Peraí. Deixa eu puxar aqui para ir lá na página 75. Lá na frente 2, tá? Frente 2, página 75. Deixa eu... não é nesse aqui, não, peraí. Estou procurando um lugar errado aqui. Página 75. Frente 2. Eu vou falar aqui rapidinho para vocês das ideias políticas e sociais que aconteceram nas revoluções de 30 e 1848, tá? Para isso também, até eu vou pedir aqui, se alguém quiser printar essa tela para dividir para o pessoal, esses exercícios aqui, esse resumo que está melhor explicado, que é o seguinte. O que está acontecendo na Europa nesse período aqui do século XIX? A Europa havia passado pela Revolução Francesa. Após a Revolução Francesa, tá na página 75, o que vai acontecer? Você vai ter verdadeiros... Alguém aqui se lembra o que foi o Congresso de Viena? Quem saberia? Pode abrir o microfone e falar. É quase impossível saber, mas vamos ver quem sabe. Foi a junção de alguns países contra a evolução de Bonaparte da França, não foi? Tipo, a Prússia, a Rússia e a Áustria fizeram a aliança para batalhar contra Bonaparte. Só que isso nunca aconteceu. Isso aí. Ou seja, eles... começa com isso, ou seja, após Napoleão Bonaparte, quando Napoleão Bonaparte foi preso definitivamente... Ô, senhor... Oi, pode falar. Não eles se reuniram para como dividir as terras que o Napoleão tinha conquistado? É isso aí. E sobretudo, um congresso restaurador. Assim, ó, pelo amor de Deus, o Congresso de Viena, isso aí é um negócio que, assim, ó, tem que saber. Isso aí é importante demais. O Congresso de Viena é, sobretudo, um congresso restaurador, porque os caras olharam para o mapa da Europa após Napoleão e disseram assim, velho, que bagunça tu fez aqui, cara? Sabe quando tua mãe chega em casa e teu quarto tá zoado, você cozinhou, não limpou as panelas, e a tua mãe chega e fala assim, meu Deus, não sei o que... Às vezes nem tá tão zoado, mas aí, sabe como é mãe, né? Mãe tem aquele, né? Vai sempre fazer parecer que tá pior do que tava. Faz parte, ser mãe é isso aí. Não é verdade? Os caras olharam para Napoleão e falaram assim, caramba, o que tu fez aqui, cara? Aí os caras criaram a Santa Aliança, ou o Congresso de Viena, com o objetivo de restaurar os tronos, restaurar as fronteiras,
Mas, meu amigo, o que eu já falei para vocês? Quem experimentou liberdade não volta mais. Os caras aceitaram por um tempo, do tipo, não, tudo bem, a gente vai aceitar. Voltou as monarquias, os reis de novo, tudo aquilo que a Revolução Francesa acabou, que matou o rei, vapo e não sei o quê, voltou tudo. É só uma questão de tempo para o cara olhar e criar uma revolta depois. Então, o que vai acontecer em 1830 e 1848? São, aqui, ó, isso aqui vocês tinham que printar e tá no caderno de vocês, tá? Alguém tem a mãe de printar a tela aí pelo computador e divulgar isso aí com a galera? Uma verdadeira explosão de revoltas populares por toda a Europa. Ó, observe um aspecto aqui, ó. Observe um aspecto importante que eu gostaria que vocês entendessem. Que essas revoltas, elas têm um aspecto popular, né? É isso que está representado nesse quadro que eu já mostrei para vocês, que é um dos quadros mais bonitos que eu vi na minha vida, e que eu contei para vocês que a primeira vez que eu fui lá, estava fechado, eu fiquei triste pra caramba, que é um pintor francês, Eugène Delacroix, com a liberdade guiando o povo. E, ó, outra coisa que vocês já têm que materializar no coração de vocês. Mulher quase sempre é sinônimo de liberdade. Tá? Outra coisa importante. Se na cabeça... veja bem. Qualquer imagem, qualquer uma, que tenha essa figura aqui, ó, na cabeça, eu vou limpar para vocês, ó. Que tenha isso aqui na cabeça, ó, esse desenho aqui, ó, que parece o desenho do Smurf. É tipo um gorrinho, né, senhor? Isso aqui tem nome, tá? Isso aqui, ó, qualquer um, ó. Se você viu esse desenho na cabeça de alguém, qualquer Enem, FUVEST, Unicamp, marca isso aqui, isso simboliza liberdade e pode ir embora. Você acertou a questão. Isso aqui tem o nome de barrete frígio, tá? Qualquer questão que isso apareça, em qualquer época da história, apareceu isso, é sinônimo de liberdade. É alguém lutando por liberdade. Qualquer. Se você bater o olho numa foto, você não pode identificar nada, mas tem esse chapéu, vê onde está marcado liberdade, pode ir e vai embora. Pronto, simples assim, tá? Então, a Samarinha está perguntando se eu consigo mandar esse arquivo pelo Agenda Edu ou pelo Moodle. Vou mandar. Acabando essa aula aqui, eu vou botar no Moodle, vou tentar dar um jeito de salvar essas telas aqui e colocar no Moodle para vocês lá. Deixa que eu vou ver como faz isso e vou tentar. Ainda hoje vou colocar. Então, por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque... peraí. Eita, não estou conseguindo pegar aqui. Peraí. Travou aqui o meu negócio. Travou minha tela. Ixi, os caras sabotaram minha aula, zoaram minha aula aqui. Bom, deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo mais mover aqui a tela. Peraí, gente, desculpa aí que eu estou com um problema técnico aqui, a tela travou. E eu não sei se é... Peraí. Eita. Travou a minha tela aqui, não estou conseguindo... Bom, de qualquer forma, vocês entenderam aí essa questão do barrete frígio, né? Eu espero ter conseguido mostrar isso aí para vocês, que esse é um ponto importante. Eu não estou conseguindo voltar aqui para minha tela, não sei se caiu. Uma pena que eu não estou conseguindo... Alguma coisa de errado aí que aconteceu aqui. Deixa eu fechar aqui, ver se eu consigo fechar. Pera aí. Pera aí, gente. Só um minutinho que eu vou tentar ver se eu... Vocês estão me ouvindo aí? Será que caiu a ligação para mim?
Não, só a gente Não, tá Não, tá todo mundo aqui. continua ouvindo normal. É uma pena que eu não estou conseguindo. A minha tela travou, que eu não estou conseguindo voltar, não sei por quê. Não sei o que eu fiz de errado aqui. Mas é a tela, tipo, normal mesmo ou só a que você tá compartilhando? É que eu estou compartilhando. Deixa eu ver se eu interromper o compartilhamento, se ela vai voltar. Peraí. É. Ah, isso aí, isso aí. Não é gente inteligente, é outra coisa, cara. Beleza, agora acho que vai de novo. Vamos ver. Isso. Apareceu pra vocês agora aí a tela de novo? Deu sim, senhor. Sim. Beleza. Já estou terminando, tá? Só mais um pouquinho de paciência. Então, o que vai acontecer? Eles vão tentar restaurar esses tronos, mas ninguém vai aceitar. E aí nós vamos ver essa explosão de revoltas populares Europa fora. Viu, gente? Me deem só mais 5 minutinhos, só para eu concluir isso aqui, para a gente não terminar isso aqui sem isso, tá? Por favor. E aí, esse movimento ficou conhecido como Primavera dos Povos. O que é a Primavera dos Povos? É basicamente a crise econômica, as pessoas desempregadas, vendo os reis voltando de novo. Aí os caras estão assim, meu velho, não tem como, não vai dar para ficar em casa, né? Não vai ter fica em casa aqui. E aí os caras começam a quebrar tudo, porque o cara com fome ele faz o que precisa, né? Olhem esse exemplo da história. Não vou falar nada não, deixa quieto. As pessoas aqui que estão se mobilizando porque elas estão com fome e querem fazer... Aí ninguém segura essa gente. O cara com fome, ninguém consegue controlar, tá? Era assim na Europa, vai ser sempre assim, tá? Então, a gente tem outras questões importantes, tá? Apesar de mobilizados, eles foram derrotados, né? Então, a gente tem aqui, ó, as revoltas foram quase todas derrotadas, tá? Mas deixou um legado importante. Tá? As pessoas entenderam que tinham poder. A França é uma exceção, e na França a Primavera dos Povos instaurou definitivamente uma república, da qual a França é uma república até hoje. Tá? E aí, aqui está o que nós chamamos de Primavera dos Povos. Olha como isso se espalhou em toda a Europa. Olha, você vira bem como é que coisa. Jornadas revolucionárias, onde hoje é a Itália, onde hoje é a França, onde hoje é a Alemanha, onde hoje é a Áustria, onde hoje é o norte da Itália, isso aqui hoje é Itália, Veneza, onde antes era a Alemanha. Olha como isso se espalhou por toda a Europa no ano de 1848. Você está achando que 2020 é bagunçado? Olha o 1848 da Europa aí, ó. É brincadeira? Olha isso aí que está acontecendo na Europa no final do século XIX, tá? E aí o resultado disso é a derrubada de algumas monarquias, o povo se conscientizando do seu papel, e de uma vez por todas nós temos isso aqui, ó, mobilizações populares em torno daquilo que havia sido perdido na Revolução Francesa. Tá bom, pessoal? Então é isso, eu vou dar um jeito de salvar essas coisas aqui, colocar no Moodle para vocês. E com isso aqui vocês têm o suficiente para responder as questões que estão aí propostas para vocês. Tá bom, pessoal? Desculpa esse problema que o técnico que eu tive aqui, mas enfim, resolvemos. Eu vou printar essas telas aqui, vou mandar para vocês no Moodle até o final da tarde e já é o suficiente para vocês fazerem os exercícios e responderem as questões. Tá bom, pessoal? Tudo de bom para vocês? Beijão. Até terça-feira que vem, né? Falou. Até terça que vem. Até. Até terça.